Nós temos recados? Sim? Sim? Sexta-feira que vem nós temos culto de mulheres. Hoje nós tivemos o café de Páscoa no culto da manhã. Foi maravilhoso. Quem estava aqui no café de Páscoa? Foi top das galáxias. A presença de Deus estava aqui neste lugar. Foi um culto tremendo. E no dia 25, sexta-feira, às 20 horas, nós teremos o culto de mulheres aqui na igreja, tá? E enquanto nós mulheres nos reunimos aqui na igreja, os machos vão se reunir na casa do Milton. O Milton está aí? Você que não sabe o endereço da casa do Milton, pergunta aí para o pastor Cleito, para os obreiros, tá? Que eles vão passar para vocês todas as informações. Vou dar aqui um spoiler, tá? Vozano me disse que vai ter churrasco. Então, você cabra macho que vai no culto de homens na casa do irmão Milton, leve 1 quilo de carne, ou de linguiça, ou de frango, tá bom? No dia 26, um dia depois, tá? Sábado que vem, nós vamos ter o Amor em Cores. O que é o Amor em Cores, pastora? É uma tarde a qual nós estamos aqui para cuidar de quem cuida. De pais e cuidadores de crianças especiais, tá bom? Então nós recebemos esses pais e essas crianças. Nós estamos para receber mais de 50 famílias. Dê um glória a Deus aí em nome de Jesus, né? Os pais e os filhos estarão aqui conosco. As inscrições já foram esgotadas, tá? Não temos mais vagas, mas eu preciso de toda a ajuda possível. Pastora, eu não tenho faculdade para lidar com crianças especiais. Não precisa, é necessariamente um coração cheio de amor, de disposição, amém? Então, se você puder vir me ajudar, eu vou ser muito grata a você. Dia 20 e 21 de junho, nós vamos ter um workshop de dança. Informações com a Manu. Não é só para quem faz parte do Ministério de Dança, tá bom? É para todo mundo que quer fazer parte disso aí. Está aberto para toda a igreja. 29, 30 e 31 de agosto, retiro jovem. Ainda tem vaga, Rebeca? Ainda tem vaga. Escreva seu filho, seu sobrinho, o seu vizinho, dê de presente para quem você ama. Vai ser um momento ali muito bacana com os jovens, onde eles vão receber muito da palavra de Deus, vão ser alimentados e é algo sobrenatural. Procurar a Rebeca para mais informações. 8 e 9 de novembro, Congresso de Homens. Inscrições também já estão abertas. São pouquíssimas vagas, porque vai ser lá em Pedro de Toledo, no Recanto Berseba Life, naquele lugar cheio de unção, cheio da presença de Deus, tá? Então são pouquíssimas vagas, procura o pastor Cleito, que ele vai fazer a sua inscrição. Amém? Mais alguma coisa? As minhas crianças, cadê os meus soldadinhos? Glória a Deus. Eita, Jesus bom. E aí, Lulu? Um mais lindo que o outro, gente. Ô, papai, abençoa. Estenda suas mãos para cá. Abençoa essa geração. Se o seu filho está aqui, abençoe. Abençoe os filhos que estão aqui, em nome de Jesus. Crianças, fecha os olhinhos. Coloca as mãozinhas em forma de receber, que agora vocês vão receber a oração de toda a igreja. Fecha os olhinhos e coloca as mãozinhas em forma de receber. Amém? Papai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um desses pequeninos, ó Pai. E te pedimos uma bênção especial sobre a vida deles, ó Pai. Que o Senhor venha guardá-los, ó Deus, em seus caminhos. Que eles sejam, ó Pai, firmados, ó Pai, na Tua palavra. Que eles cresçam saudáveis, ó Pai, não só em estatura física, mas em sabedoria e graça diante da Tua presença. Que o Senhor também estenda sabedoria à vida dos seus pais e das suas mães, para que ensine no caminho em que devem andar. Que o Senhor ajude, papai querido, o ministério infantil, as tias que estão disponíveis para cuidar, ó Deus, dessas crianças, lançando, ó Pai, aqui uma semente em terras férteis, assim eu creio, ó Pai, em nome de Jesus. Que esse ministério, Senhor, seja engrandecido na face da terra e que os teus pequeninos já façam a diferença na sua geração, nos dias de hoje. Não está aqui, Senhor, apenas o futuro dessa nação, mas o presente que já pode fazer a diferença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.
Cuidado para não cair. Apóstolo Adão. Hoje tem trufa, tem açaí. Não? Trufa da dança. Ajude o Ministério de Dança a se vestir legal. Glória a Deus. Estenda suas mãos mais uma vez para cá. Vamos abençoar esse homem de Deus. Papai, eis aqui, ó Pai, essa ferramenta poderosa, ao qual nós clamamos pela Tua misericórdia sobre a vida dele, ó Deus. Que não haja nada, ó Pai, dele nessa noite, mas que seja, Pai, 100% o Senhor usando a vida dele, ó Pai. Para que ele possa, ó Deus, ser um instrumento, ó Deus, um canudo, Senhor, que sai da boca do Senhor e a boca dele, Senhor, venha nos alimentar em nome de Jesus com a Tua palavra, que é o pão que nos sustenta. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento enquanto igreja, para entender e compreender a Tua palavra, ao ponto de sairmos daqui, Senhor, e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos e ouvimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Você está feliz com Jesus? Precisamos de mais espaço. Precisamos de mais espaço, Jesus. Hoje, enquanto começou a peça para a abertura do culto, tínhamos um toque de trombeta. Incomodou muito nossas crianças atípicas, irmãos. Foi desesperador. A gente precisa de mais espaço. Na hora que levantamos a mão, quem estava no culto da manhã, levante a mão quem estava no culto da manhã. Dá uma olhada aí, Cacilda. Dá uma olhada, Nelson, quem estava no culto da manhã. Dos que estão aqui, o quê? 10 pessoas? 15? E estávamos cheios pela manhã. Precisamos de mais espaço. Precisamos de mais espaço. Deus nos dê condição de ter um espaço para as nossas crianças. Vocês viram tanto de criança aqui, irmãos? Você tem ideia de como é uma sala lá? Te dou a liberdade de você subir e falar onde estão nossas crianças agora. Vai lá ver. Desesperador. Você acha essa igreja grande, né? Não, irmãos. Ela está pequena. Precisamos de mais espaço. Em nome de Jesus. Na semana passada foi falado sobre a escassez. Em nome de Jesus, o artesão está quebrando toda a escassez da sua vida. Sobre toda a limitação. Em nome de Jesus. Quem estava domingo passado aqui? Está debaixo da profeteia? Amém? Está valendo ainda, irmãos. Todo impedimento e toda destruição. Em nome de Jesus. Estamos aí algumas semanas lutando. E eu falei para vocês aqui no domingo passado, eu mencionei. E no domingo retrasado eu mencionei que a garotinha estava na UTI. No domingo passado, antes de eu subir aqui, antes de eu vir, o Abílio me mandou a mensagem, #partiu casa, e agora então, #partiu ungir. Vem para cá, Duda, com a família, vem para cá, Abílio, vem para cá, Maiela. E quem estiver acompanhando, vem para cá em nome de Jesus. Vem aqui, Maria Eduarda. Já nasceu usando as orações dos pastores. Olha. Glória a Deus. Abílio, eu vou te fazer lembrar algo. Com quantos anos está o maiorzinho? 2. Então tem mais ou menos uns 3 anos que o Abílio, nós tivemos uma conversa. Ele recentemente tinha perdido o pai e a mãe. E ele falou para mim chorando: Adão, você tem ideia? Eu não tenho ninguém mais nesse mundo. Porque ele é filho único de pai e mãe. E
não tinha filhos. Ele falou assim: você tem ideia? Eu sou sozinho. Conversamos, nós três, não tinha ainda ele. Nós profetizamos naquela sala ali, você lembra? Mas eu profetizei um, o outro foi por tua conta. Abílio, Maerla, vocês já não são mais só. A família cresceu e te falo, em nome de Jesus, que eles vão trazer muita alegria para vocês. E mais gente fará parte da sua família através deles, em nome de Jesus. Me dá a Duda. Acabou, filha. Acabou o choro, acabou. Irmãos, você pode ficar de pé só um minutinho e estender sua mão aqui? Você acredita em milagre? Você acredita? Está aqui, irmão. Nas minhas mãos um milagre, mais um milagre. Nasceu debaixo de, irmãos, de doideira. Ficou internado, UTI, irmãos. Medicando e nada fazia com que voltasse. Chegou uma hora que ele falou para mim assim, que ela não estava respirando, às vezes não respirando direito. Senhor, manda fôlego. E agora está aqui, ó, desfrutando. A lembrança de hoje, né, Cacilda? Um suspiro do Senhor por nossas vidas. Daqui o óleo, varão. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o artesão tem, ó Deus, tirado todo impedimento, toda limitação, Senhor, toda escassez, toda destruição do teu povo. Estou aqui hoje, Senhor Deus, com a Duda, ó Pai, ao qual, ó Deus, esses últimos dias, Senhor Deus, trouxe muita preocupação, principalmente aos pais, Senhor. Ó Deus, e agora está aqui no altar. O Pai pediu para apresentar hoje, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, como igreja, lançar toda sorte de bênção, Senhor, sobre a vida dessa menina, Senhor. Ó Deus, lançamos, Senhor Deus, toda sorte de bênção nas regiões celestes, Senhor. Consagramos, meu Pai, essa menina ao Teu nome, Senhor Deus. Apresentamos a Ti neste altar, Senhor Deus. E que este lugar seja muito familiar para ela, Senhor Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Dê um aplauso. Vocês estão aqui? Então tá. Tem foto nossa aí? Depois vamos perguntar porque ele não estava na foto. Vem cá, ô. Vai dar migué. Benção. Deus abençoe vocês. Poder se assentar, amados, perdão. Glória a Deus. Eita Páscoa. João 21. Desculpa, João 21. João capítulo 20, versículo 1. Quem achou, diga amém. João capítulo 20, versículo 1. Quem achou? Acha aí, irmãos, no seu aplicativo, na sua Bíblia, ou leia comigo no telão. João 20, diga assim: hoje eu vou. Não te ouvi, diga assim: hoje eu vou entrar dentro do sepulcro. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois
Mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, nos dê a revelação da Tua palavra, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Temos que confessar, irmãos, que o planeta ele está acelerado. Eles correm por velocidade. Cada dia, irmãos, eles querem encurtar o caminho. Estamos a cada dia buscando ser mais veloz, mais rápido. Para você ter uma ideia, em janeiro de 1886, inventaram o primeiro carro a combustão. Em janeiro de 1886, inventaram o primeiro carro a combustão. Esse carro, irmãos, ele tinha ali 954 cilindradas, um motor de 0,75 cavalos. E ele fazia, irmãos, a velocidade máxima de 16 km por hora. Quantos quilômetros? Uma pessoa corre, em média, de 8 a 13 km por hora. Esse carro fazia 16 km por hora. Eu vou ao sítio, 100 km eu gasto 1h40. Se eu fosse com esse carro, eu levaria 8h30 mais ou menos. E aí, irmãos, há pouco tempo, uma montadora sueca, ela está com um carro, o Jesko Absolute, que a promessa é 531 km por hora. O primeiro carro tinha quantos quilômetros por hora? Esse agora 531. Uma aeronave, ela voa em média 800 km por hora, sem falar nos caças. Um navio que ele levaria meses para atravessar um oceano, hoje um avião em 10 horas faz uma viagem de 8.000 quilômetros, 6.000 quilômetros e atravessa todo um oceano. Minha mãe me contava uma experiência de ter ido à Bahia de trem, era uma semana, de ônibus 30 horas ao mesmo lugar e de avião 2 horas. Então, está acelerando, as pessoas têm buscado, irmãos, velocidade. O fato é que tudo acelerou, é impressionante, irmãos, a entrega acelerou. Então, eu com meus 4,6 anos, que me formei em Aristeu Luz como datilógrafo, ASDFG, espaço, C cedilhado, LKJH, tum. E hoje as pessoas não precisam digitar, temos aplicativos que digita para você. Então, o mundo corporativo é muito questionado a ideia de estar à frente, ter uma informação privilegiada, saber das coisas primeiro, as coisas serem sempre tudo mais rápido. Você manda uma mensagem para uma pessoa hoje, se ela não te responder dentro de 2, 5 minutos, você já começa a entrar em cólica, porque ela recebeu a mensagem, por que ela não respondeu? Outrora tinha uma carta que ela viajava, irmãos, e você ia saber a resposta em 30 dias. A ideia é chegar antes.
E há algo extraordinário nesse texto, irmãos, porque você precisa entrar no sepulcro. Diga assim: eu vou entrar. Você está com medo? Pastor, fui numa igreja hoje. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Tem? Primeira vez? Primeira vez? Sejam bem-vindos, primeira vez? Amém. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou entrar no sepulcro. Esse texto, irmãos, ele está narrando o fato que marcou a humanidade e dividiu a história. O evangelista João, ele registra, irmãos, a história mais marcante de toda a humanidade. No primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena, ela vai cedo. A palavra diz que antes de amanhecer o dia, ela vai ao sepulcro e ela vê que a pedra ela foi removida. Diga glória a Deus. Você está com João 20 aberto aí? Ela vê, irmãos, a pedra removida, e no versículo 2 diz que ela correu ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo que sabemos que é João, aquele a quem Jesus amava. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde colocaram. Não sabemos onde está. Esses dois discípulos, João e Pedro, eles correm em direção ao sepulcro. Agora olha o interessante, os detalhes dessa corrida. Diz o versículo 3 que Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam. Então a Bíblia faz questão de dizer que os dois estavam correndo. Mas o outro discípulo, João, escrevendo a respeito dele mesmo na segunda pessoa, ele diz que foi mais rápido. Diga assim, mais rápido. Ele foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Os dois corriam. Eles não foram andando, eles foram correndo. Mas por que eles foram correndo? Deixa eu te explicar algo. Quando algo é importante, quando algo tem importância, urgência, nós não conseguimos ir numa velocidade comum. Às vezes até tentamos, irmãos, ir numa velocidade comum. O teu filho cai, como agora, um garotinho chegando aqui, se eu não me engano, foi ele, Miguelzinho, foi atropelado aqui, a mãe já se levantou e correu e segurou ele. Por quê? Porque não tem como você ir andando em algumas coisas, porque é importante. Se é importante, então, irmãos, corra. Se é importante, então aumente a tua velocidade. Se é importante, é urgente, eu preciso, irmãos, ir correndo. Não tem como, irmãos, você ir andando em algumas coisas que são urgentes. Eu tinha uma mania de ver pessoas correndo no trânsito e dentro do meu coração, que pastor tem isso, irmãos. Pastor, às vezes não fala para fora, mas fala para dentro. Às vezes vê aquelas pessoas desesperadas no trânsito e pensar ali, tá querendo tirar a mãe da forca. Quem tem pressa come cru e quente. Só que um dia eu me vi dentro de um carro, precisando de socorro, com o braço cortado, e o seu Henrique me socorrendo, cortando tudo, irmãos. Já fizemos isso com bebês, aqui mesmo da igreja, com mulheres grávidas, de sair desesperada, irmãos, pela estrada. Por quê? Porque tem uma urgência. Então hoje eu não critico mais as pessoas que estão correndo, porque quem sabe ele está com uma urgência, ele está com algo importante, irmãos. Dê passagem para quem quer passar. Amém? Quem está entendendo em nome de Jesus? Glória a Deus. O motivo é, irmãos, que mexeram no sepulcro.
O motivo é que roubaram o corpo e os dois, eles correm. E a palavra grega para esse correr é trecho. Trecho, os dois trechos. Pastor, o que é trecho? Trecho é correr. Trecho é pessoas que estão com pressa. Trecho, irmãos, é pessoas que correm numa pista de corrida. É trecho, os dois estão no trecho, irmãos. Porém a Bíblia fala que João correu mais rápido. Então ele é pró-trecho. Pedro está no trecho e João está no pró-trecho. Quase travei a língua. Não estou orando em línguas não. Pedro, trecho. João, pró-trecho. João correu mais rápido. Pedro, irmãos, ele estava com o carro de 1886. E João estava com esse Jectro Absolute. Um estava correndo mais que o outro. Como eu vejo, irmãos, esse pró-trecho. Pessoas que elas chegam na frente, elas não querem estar atrasadas. Elas querem ser a primeira a chegar. Elas não querem perder um momento. A apóstola me perguntou em que hora fazer a peça. Eu falei para ela falou, pode fazer na entrada do culto. Eu falei assim, o problema é as pessoas que chegam depois. Eu falei, puxa, mas é tão bacana no início do culto já acontecer na peça. Porque eu estava preocupado com as pessoas que chegam depois. Tem pessoas que chegam antes. Cheguei 5 horas na igreja e já tinha pessoas aqui. Pró-trecho. Chegou na frente, foi mais veloz. João, irmãos, capítulo 20, versículo 4. Se eu fosse você, deixa aí já aberto. Versículo 4. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido. João foi mais rápido. Eles estão correndo, irmãos, para o sepulcro, porque receberam uma notícia que a pedra foi removida e o corpo não está lá. A ideia de correr até lá é essa notícia que eles receberam, irmãos. João, com certeza, era mais novo do que Pedro. Não sabemos muita coisa ao certo, mas Jesus o apelidou de Filho do Trovão. Por qual motivo? Em Marcos 3,17, diz que Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Jesus o apelidou disso. Quem sabe por ser barulhento, veloz, não sabemos ao certo. João, irmãos, ele chega e a Bíblia fala no versículo 5 que ele se encurvou, ele chegou primeiro, ele se encurvou, irmãos, para olhar dentro. Tenta imaginar um sepulcro, você chega e você abaixa para você olhar dentro. O final do versículo 5 diz: mas não entrou. Diga assim, João correu mais, chegou primeiro, mas não entrou. Qual era a ideia então da velocidade? Qual é a ideia então de correr tanto na frente? Chegar no local do acontecimento ou saber o que aconteceu de fato? Maria, ela vê a pedra removida e corre para avisar. Eles correm para chegar no local. E quem vai entrar no lugar da revelação? Porque de fora, meu amigo, tu não vai ver tudo. Você tem que entrar dentro do sepulcro. Observar da margem, irmãos, às vezes você não vai conseguir entender tudo. Quem sabe você correu muito para estar aqui hoje. E às vezes no domingo precisa correr muito para conseguir chegar na igreja. Ufa!
consegui chegar no culto. Cheguei. João chega, ele encurva e olha e vê as faixas de linho, as tiras de tecido, as faixas do morto. Ele vê, irmãos, de fora. João, ele se encurva, irmãos, mas ele não entra no lugar da revelação. Ele até olha para o que o pastor está pregando, mas ele não se permite entender o que realmente está acontecendo no culto. O que você vê de fora, irmãos, da margem, mas não é o que está de dentro. O que você está vendo de fora não é o suficiente, irmãos, para entender o que está acontecendo dentro. Pedimos hoje para baixar, irmãos, as músicas, porque tinha uma criança em crise lá em cima. E quem sabe pergunta, por que está tão baixo o culto? Porque tem alguém dentro do sepulcro entendendo tudo o que está acontecendo. Então quem está de fora fala assim, acho que o som está baixo. Mas vai entender tudo quem entrar dentro do sepulcro. Porque se você passar uma vida olhando de perto e não entrar, irmãos, estamos numa Páscoa. Se você não entrar dentro do sepulcro, você não vai entender tudo. Você precisa ir até o fim da tua corrida. Não só chegar na frente, mas entrar no lugar da revelação. Isso é muito comum num jogo de futebol. As pessoas, elas de fora, elas falam, não, tinha que fazer assim, tinha que fazer assim. Mas quem está lá dentro sabe, irmãos, por que não fez, ou o motivo que foi impedido de fazer. Então é muito fácil assistir um jogo e dizer, olha, é isso, é aquilo. Mas e quem está dentro do jogo? É uma outra ótica. Porque de dentro eu tenho a revelação completa. Diga assim, dentro do sepulcro eu tenho uma revelação completa. Você não pode ficar só observando de fora, você vai precisar entrar dentro do sepulcro. Eu vejo pessoas dizendo, pastor, eu vejo tudo que tu posta. Isso não é suficiente. Todos os anos eu recebo uma mensagem, todos os anos eu recebo uma mensagem com uma foto, uma mensagem com uma foto. Aí esse ano eu falei assim, ó, aproveitar que não está gravando. Caiu a internet da igreja hoje também, irmãos, está uma benção. Eu falei assim, ó, recebo essa foto todos os anos. Aí a pessoa disse assim, de mim, né? Eu falei assim, você me manda essa foto todos os anos na mesma data. Acho que Facebook, alguma coisa, lembra e a pessoa manda. Mas não é linda, pastor, essa foto? Foi linda, maravilhosa. Mas você tem que ver as fotos que está acontecendo hoje ainda. Essa foto já tem uns 12 anos. E nesses 12 anos continua tendo fotos. E mais lindo se você tivesse nas fotos que estão acontecendo. Porque eu não posso simplesmente, irmãos, ficar observando de fora. Olha o linho, olha os panos, as faixas. Cadê o corpo de Jesus? Eu preciso entrar dentro do sepulcro. Porque o sepulcro está aberto. E eu preciso entrar no lugar da revelação, senão nunca vai ser suficiente. Tem coisas que só serão reveladas, irmãos, quando você entrar no local da morte. Tem mais do que faixas de linho lá dentro. Tem mais do que faixas de um morto lá dentro. Tem uma revelação completa para a sua vida. Tem algo a ser revelado dentro do sepulcro para você. E você precisa entrar lá dentro. Ou até quando você vai ser, irmãos, um telespectador de culto? Ou você veio aqui para ver o seu filho dançar no final do culto? Ou fazer uma peça? Ou porque hoje é Páscoa? E vamos ficar um ano todo observando as movimentações de fora do sepulcro. Vai que a pedra rola e me prenda lá dentro, pastor?
Você tem medo de ficar preso dentro do sepulcro? Se a pedra rolar e te deixar lá dentro, irmãos, aquele mesmo que saiu de lá te tira de lá. Se eu não entrar, irmãos, eu não vou ver tudo. Eu preciso entrar dentro do sepulcro. Quantas vezes, irmãos, eu corri veloz para a igreja, para os eventos da igreja. Às vezes chegava até primeiro nos cultos. Quantas vezes, irmãos, um evento que acontecia dentro de mim, um problema, um desespero, um medo, um vazio, fazia eu correr para a igreja. E eu corria. E aquelas vezes que tinha momentos festivos, uma programação diferente, me impulsionava a correr para a igreja. Principalmente se ia ter comida. Um dia eu vi pessoas falar para minha irmã: que alegria, o seu irmão veio hoje no culto. E chegou cedo. Porque chegar cedo num culto é um sinal de responsabilidade, é um sinal de pessoas que estão querendo. Eu chegava às vezes mais cedo na igreja, estava ali. Eu até vi, irmãos, as faixas de linho de fora. Eu vi, irmãos, o que João viu de fora poderia trazer uma informação desencontrada. Olha, roubaram o corpo mesmo. Só está as faixas de linho ali. Então de fora, irmão, você vai ter uma desinformação. Então eu ficava vendo, irmãos, as coisas acontecer de fora, sem entender de fato. Pedro, ele chega depois com o carro dele lá de 1886, irmãos. Quem sabe com muitas limitações. Quem sabe não tão, irmãos, veloz como João. O versículo 6 diz: a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. João está abaixado e vê as faixas de linho. Pedro chega depois e entra e vê as faixas de linho. As faixas, os panos. Versículo 7, mas também, bem como um lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Esse lenço está dobrado à parte, separado das faixas de linho. João está fora e vê as faixas de linho. Pedro entra e vê as faixas de linho e vê o pano que foi no rosto de Jesus. Dobrado, separado, à parte. Esse pano, irmãos, ele tem um nome chamado soldário, ou soldarion, que era um lenço, irmãos, usado, um pano usado para você limpar o rosto do suor. Um pano usado, irmãos, para cobrir o rosto. Essa palavra ela é usada quando Lázaro, em João 11, quando ele sai do sepulcro, ele tem faixas, é o mesmo soldário. É uma faixa usada para cobrir o rosto do morto. Um pano, irmãos. Só que esse pano ele está dobrado e separado à parte. Olha que interessante. Isso aqui não é bíblico. É um extra bíblico. Temos base bíblica para o que eu vou falar para você. Mas conta-se que algumas culturas estava tendo um jantar, alguma coisa, um senhor, ele estava comendo, ele precisava ausentar da mesa. Ele precisava ir no banheiro, ele precisava resolver alguma coisa, ele ia voltar para a mesa. Ele dobrava o pano e deixava em cima da mesa. Então o servo entendia que eu tenho que continuar servindo porque ele vai voltar para a mesa. Então quando ele pegava o pano, amassava e jogava, ele estava dizendo ao servo: eu não volto mais. Entende? Amassei, joguei. Pode limpar a mesa, pode... Já viu quando você está comendo?
E de repente você vai levantar, alguém vai tirar o prato e você diz assim: não, não, deixa o prato aí que eu vou comer mais. Então o sinal era deixar o pano que estava sendo usado dobradinho. Senão, se amasso, eu fui ali, mas eu já volto. É coisa rápida. Alguém entende? Em nome de Jesus. Nós temos como saber fonte disso, é simplesmente cultural. Mas vamos à Bíblia, irmãos, para ver se tem revelação para as nossas vidas. Porque o pano, irmãos, desde Isaías 21:5, fala que eles colocavam mesas e estendiam panos, toalhas sobre a mesa. Então usava-se panos sobre a mesa. Então, você sabe quando Jesus morreu? Uma sexta-feira, antecedente a esse domingo que está acontecendo. Então no domingo de Páscoa é a ressurreição de Jesus. Diga assim: sexta, a morte, domingo, a ressurreição. Vocês têm dúvida disso? Nós temos um culto de domingo aqui de ensino top, irmãos, pela manhã. É benção demais. Aí vai aprendendo agora, irmãos. Vamos entrar dentro do sepulcro para a gente ter a revelação. Não adianta apenas eu correr, irmãos. Eu vou precisar entrar no lugar da revelação. Senão eu vou passar uma vida correndo sem entender tudo. Pouco antes da Páscoa, Jesus ele pede para 2 discípulos preparar uma ceia. Eu queria que você arriscasse dizer quem são esses 2 discípulos. Alguém lembra? Quem são os 2 discípulos? Vamos lá. Nós sabemos, irmãos, que são Lucas 22. Nós sabemos que temos 12 discípulos. Dos 12, irmãos, a maioria deles eram discípulos de bastidores. Iam comprar coisas na cidade. Pessoas que estavam ali, irmãos, fazendo muita coisa e não estavam vendo. A igreja está aqui acontecendo e tem um monte de obreiros nos bastidores. Tem pessoas nas esquinas olhando o carro. Tem as professoras, as cuidadoras, tem o pessoal da mesa. Tem muita coisa acontecendo aqui que não está sendo visto. Então tínhamos muitos discípulos que eles não eram discípulos que estavam sendo vistos a todo momento. Pode ver que depois de Jesus ressurreto, irmãos, poucos discípulos vão aparecendo o nome deles constantemente, porque os outros, eles faziam trabalhos, irmãos, de bastidores, tão importante quanto o outro. Porém, irmãos, quem Jesus escolhe para preparar a ceia? Vamos lá em João 22:7. Finalmente chegou o dia da Páscoa, o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição de Páscoa. Quem ele enviou? Quem está lá no sepulcro? Estamos falando dos mesmos. Continuando o versículo 9: onde queres que preparemos? Perguntou eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Versículo de número 13: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Olha o detalhe, irmãos. Pedro e João vão preparar a Páscoa. Quando Jesus chega, está tudo preparado. Ele se reclina à mesa, até porque as mesas eram muito baixas, irmãos. Então eles sentavam no chão, deitado. Ele reclina a mesa, olha para eles e fala assim: eu desejava muito comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Estamos falando da última ceia. Estamos falando, irmãos, da Páscoa. Todo mundo está entendendo até aqui? Quem está lá no sepulcro? João e Pedro. Quem ele pediu, irmãos, para preparar?
os preparativos, João e Pedro. Irmão, por minha conta, você pede para o seu marido colocar, irmãos, 2 colheres em cima da mesa, 2 pratos. Quantas vezes tua mulher fala assim, isso aqui não é prato para isso não, e tira e coloca outro, porque muitos homens não têm habilidade nenhuma em arrumar uma mesa. E se tratando, não vou nem colocar João, irmãos, mas se tratando de Pedro, fazendo uma leitura aqui muito simples, irmãos, pense num homem que certamente não tinha habilidades para preparativo de mesa. O que Jesus queria, irmãos, com isso? Ele fala assim, eu queria muito comer essa Páscoa com vocês. E ali, irmãos, Pedro ele teve que se familiarizar com o soldário, com os panos, porque se colocava panos na mesa. E aí, irmãos, para a gente entrar na revelação, vocês lembram de mais algum ato que teve na Páscoa, nesse tempo, pouco antes, no momento? Vocês lembram de mais um ato? João, capítulo 13, versículo 4, diz assim. No versículo 1 começa dizendo assim, um pouco antes da Páscoa. Olha o versículo 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou a toalha, o soldário, em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Ô Pedro, tu não entende o que eu estou fazendo agora. Mas quando você entrar no sepulcro, você vai entender. Quando você ir até o final da tua corrida, você vai entender. Você pode não estar entendendo agora, mas rapidinho tu vai entender. Você pode não estar entendendo nada do que o pastor está pregando, mas rapidinho você vai entender. Basta você agora entrar no sepulcro e na revelação da palavra. Eu estive anos, irmãos, como um observador de fora. Quando eu falo a respeito do ano que eu me batizei e o ano que eu fui para a igreja, eu vejo ali, irmãos, que tem uns 6, 8 anos do tempo que eu cheguei na igreja, do tempo que eu me batizei. Eu vejo situações na minha vida, às vezes conto aqui de púlpito, que parece que não casa muito, porque eu cheguei aos 12 anos na igreja. Porém, aos 14, 15, eu estava indo para a praia roubar paulista, tirar chapéu de paulista. Mas como essa conta bate? Minhas épocas de balada, de baile, essas coisas. Eu estava na igreja, de fora, olhando o sepulcro de fora, e não entrando dentro do lugar da morte. Porque sempre perto, mas não dentro. Gostando, às vezes até participando, mas a ideia, irmãos, de se comprometer, não. Eu vi algumas coisas que faziam sentido, algumas palavras, as faixas de linho,
Eu olhava e falava, puxa, faz sentido isso que Jesus falou. Eu, às vezes, ia para a igreja, irmão, sabe aquele culto que a palavra fala tanto, mas tanto com a gente, que a gente tem a ideia que alguém falou para o pastor, para poder pregar. Quem sabe você que é cristão já viveu esse momento na igreja, de chegar num culto ao qual a palavra é todinha para você, ao ponto de eu questionar minha irmã e perguntar para ela se ela tinha falado alguma coisa da minha vida para o pastor. Às vezes caí em si, porque eu via as faixas de linha e pensava, mas nem a Eva sabe disso que eu estou passando, como o pastor sabe daquilo que ele está falando? Como ele está sendo tão preciso em falar de coisas que eu estou vivendo? Então, irmãos, eu estava ali muito próximo do sepulcro. Mas entrar no sepulcro, irmãos, a ideia de morrer de fato, a ideia, irmãos, de deixar o conforto do pecado e não era confortável para mim. Eu ficava pensando muitas vezes nos apelos. Quem quer aceitar Jesus? Por muitas vezes eu queria, mas eu ficava pensando naquilo que tinha que morrer dentro de mim. Hoje é moda aceitar Jesus, irmãos. Hoje é lindo você postar coisas dizendo do mundo gospel. Mas Jesus continua sendo Jesus, Evangelho continua sendo Evangelho, irmãos, e morte continua sendo morte. E para mim ter essa vida de Cristo, eu tenho que morrer. E morrer é ir a um sepulcro. Entrar ali, irmãos, no campo da revelação. Às vezes eu não ia no culto, mas eu perguntava como foi o culto. Quantas vezes, por preguiça, por desdeixo, por um jogo ao qual era no horário do culto, horário de verão, irmãos, final de tarde, eu tinha meu futebol para jogar. Quando eu comecei a me firmar na igreja, foi uma das primeiras palavras que eu tive com o meu pastor: eu vou vir, mas dia de jogo eu não venho. E ele falou assim: tudo bem, Adão. Jogo então de Copa do Mundo, que eu sou de uma época que seleção brasileira era seleção brasileira. Irmãos, dia de jogo de Copa do Mundo, esquece. Então, tinha que morrer essas coisas, de fato. Porque às vezes marcava uma reunião, a primeira coisa que eu falava é: mas no horário do jogo? E aí, irmão, quem quer entrar no sepulcro? Ou quer continuar, irmãos, observando de fora? Eu não ia no culto, mas eu queria saber o que aconteceu no culto, então eu queria enxergar com os olhos de outro. Imagine João lá fora, irmãos, perguntando: e aí, Pedro, como está tudo aí dentro? Realmente o corpo não está? E aí, como foi o culto? Pô, foi uma bênção. Aquele pastor é bênção mesmo, hein? E as músicas? Tocaram, meu Deus, aquela música quando toca, eu me arrepio. Mas observando, irmãos, de fora, sendo que tem um mundo a ser revelado para tu, dentro do sepulcro. Até quando, irmãos, vamos ser observadores de longe de tudo que está acontecendo no arraial da tua igreja? Queria, irmãos, enxergar, mesmo quando não estava lá. Eu não compreendi, irmãos, que aquelas faixas de linho, irmãos, também tinha o lenço dobrado. Que não foi algo do acaso. Quando Pedro ele entra, irmãos, tudo faz sentido. Por quê? Porque ele compreende, irmãos, que aqueles anos de renúncia não foi em vão. Quero dizer para você, cristão, quero dizer para você, crente, quero dizer para você que está aí na pegada com Deus, os teus anos com Deus não são em vão.
ele entende, irmãos, que aquele lenço dobrado não era fruto de um acaso, não foi um arrepio, porque eu fui para a igreja, irmãos, para sentir arrepio. Eu gostava de sentir, irmãos, os arrepios, as sensações, as emoções. Eu gostava de chorar num culto, irmãos, mas sair e continuar fazendo tudo errado. Eu observava muito as faixas de linho, mas nunca tive coragem de entrar lá dentro e ver que não tinha só as faixas, que tinha um lencinho dobrado, para me dizer assim: olha, eu já volto. Eu me ausentei um pouquinho, mas já estou de volta. Continue servindo. Fora do sepulcro, irmãos, você se emociona, você se curva, mas dentro você tem uma convicção. A seguir, versículo 6, Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou ao sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Aonde João creu? Dentro. Olha como o versículo 9 diz: eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. João tem uma velocidade, irmãos. Ele chega primeiro, só que não tem coragem de entrar. Quando a gente está fora, irmãos, a gente vê tudo, mas não participa de nada. A gente se torna um consumidor de culto. Ou vem aqui medir a temperatura do culto. E aí, como o culto foi? O culto é você, meu irmão. O culto hoje foi meio fraquinho. O pastor não estava muito bem hoje, não. Fica vendo as faixas de linho fora, irmãos, mas não consegue crer. Quando Pedro entra, irmãos, diz a palavra que João depois entra. E quando ele vê de dentro, a palavra diz que ele creu. E aí caiu a ficha e entendeu as Escrituras. Porque para mim crer em tudo quanto a palavra diz para mim, eu tenho que sair, irmãos, das margens do sepulcro e eu entrar, irmãos, dentro do lugar da morte. Fazer com que esse Jesus vale mais a pena, irmãos, do que a final do jogo do meu time de futebol. A gente condena uma igreja por idolatria e às vezes estamos idolatrando mais do que... É eu observar, irmãos, que eu preciso mais do que ficar vendo as faixas de linho. Que Jesus deixou um recado para mim dentro do sepulcro dizendo: continue. Se você continuar lendo essa história linda, irmãos, porque Maria volta lá, irmãos, e aí ela já tem uma revelação completa de Jesus. Porque enquanto a gente estiver indo aos cultos para ter emoções, puxa, porque os irmãos são legais, porque o pastor é engraçado, porque a música é legal, porque lá eles cuidam dos meus filhos, vai ser só emoção. Dentro do sepulcro
é que vai ter uma revelação total para você. De que Jesus não esqueceu de você. Que Jesus vai voltar para você. É muito lindo, irmãos, ver filmes de Jesus. Mas eu tenho um pavor quando termina Jesus numa cruz. Porque a história não termina na cruz. A história, na verdade, ela não termina. Ela continua, irmãos, com Jesus ressurreto e presente sobre as nossas vidas. Mas a ideia, irmãos, de assumir um compromisso, a gente fica pensando, mas eu tenho que deixar de beber, mas eu tenho que deixar de fumar, mas deixa eu aqui, pastor, observando. Não vamos ter coragem, irmãos, de entrar dentro do sepulcro e ver de dentro, saber, irmãos, por dentro, e não simplesmente com uma ótica de fora. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quem sabe você veio aqui hoje, irmãos, correu para estar aqui hoje. Isso é muito bom. Mas eu me lembro do dia, irmãos, que eu me rendi e falei, Jesus, quero ficar vendo com os olhos do outro. Um dia, nós chegávamos mais cedo na igreja, éramos, acho que namorados, recém-casados, tínhamos a prática de chegar, se ajoelhar na cadeira e orar antes do culto. E me lembro uma vez de a apóstola estar ali chorando e orando no início do culto, e uma mulher chegar e ficar tocando nela e falando assim, o que você está sentindo? Me conta o que você está sentindo. Ela era uma pessoa que não acreditava no Espírito Santo. Então ela olhava o sentimento do outro e queria saber pelo outro. Sabe, quando você está na igreja, de repente um irmão, ele está pulando, ele está gritando, eufórico, e isso te incomoda. Mas por que isso nos incomoda, irmãos? Porque quem sabe às vezes nós não temos a coragem de entrar no sepulcro. É não ser só veloz, irmãos, para chegar até a porta. E sim, entrar de fato onde Jesus entrou. Entenda, se você é um seguidor de Cristo, você vai entrar aonde Jesus entrou com a vida, mas você também vai entrar onde Jesus entrou com a morte. Porque a chamada é essa: quem quiser vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. E depois da cruz é um sepulcro, irmãos. E depois do sepulcro, sim, a ressurreição, mas não tem ressurreição sem morte. A Bíblia fala que aquele que perder a vida vai achar. A gente precisa perder a vida para achar. E onde se perde a vida, irmãos? No lugar da morte. Eu preciso abrir mão de algumas coisas para que faça sentido. Pastor, eu estou correndo. Hoje o mundo está assim, irmãos, correndo. A maioria das pessoas me diz isso. E aí, filho? Porque pastor, está uma correria. Pastor, é uma correria, é uma urgência, é uma aceleração. Você vê, irmãos, que Maria correu, você vê que eles correram, mas não ficou só na corrida, irmãos. Eles entraram no lugar que Jesus tinha preparado para eles.
É sair de uma corrida apenas e não chegar por chegar. Bater o cartão. Já imaginou o pastor colocar ali uma maquininha, irmãos, de cartão, para você bater o cartão e dizer: olha, estou no culto. Não, eu vim no culto. E eu sou a favor de você tirar uma foto, sou sim. Às vezes até mesmo estimulo isso nos dias de ceia. Tire uma foto e coloca, não tem nada contra isso não. Mas se for para vir no culto só para tirar uma foto e dizer assim: eu vim. Vamos ficar observando, irmãos, de fora, sendo que Jesus tem um plano com você que não acabou, tem uma história com você que não acabou. Irmãos, tem algo ali, o lenço ele está dobrado, não está amassado. Tem uma história, irmãos, para construir agora com você. E isso só vamos entender se a gente entrar, irmãos, no local da morte. E eu fiquei resistindo, até o dia que eu vim ao altar e me rendi a Jesus. Eu lembro como hoje o dia que eu aceitei Jesus. Eu me rendi, irmãos. Eu entrei no sepulcro. Hoje eu estou vendo tantas histórias. Tantas histórias intensas, irmãos. Você não tem ideia do que é a vida de um pastor. Irmãos, histórias intensas. Eu falo: Deus, foi por isso que tu me chamou para orar pelos enfermos, para curar famílias, restaurar famílias. Foi para isso eu estou aqui, Senhor. Às vezes não aguentando, irmãos, fisicamente, esses discípulos, irmãos, que eles continuaram uma história, porque Jesus estava com eles. Jesus foi visitar eles, irmãos. Sabe o que ele disse para Maria? Ele fala assim: ó, vai lá, conte a eles que eu vou vê-los, e diga a Pedro. Uma história com ele. E hoje diz a você que o sepulcro, irmãos, mais do que nós imaginamos. Ele não abriu caminho só para ele, não, irmãos. Ele abriu caminho para nós, e modificando as histórias de outros. Se renda, irmão. Pare de ser um observador, de ficar vendo as coisas simplesmente bem próximo, até mesmo curvado. Mas cai de cabeça, irmão, no Evangelho. Você vai passar quantos anos observando? Irmãos, o fato de Pedro entrar estimulou João a entrar. Porque João só entrou depois que Pedro entrou. E quem sabe, irmãos, tem pessoas da sua família, amigos, que só vão entrar e crer na hora que você entrar. Só vão se converter quando você tiver com a responsabilidade de dentro do sepulcro. E aí, irmãos, vamos entender do Evangelho, irmãos, que ele é real. Um dia, conversando com um pastor, eu falei para ele assim: Jesus vive. Ele olhou para mim, ele não acreditava, irmãos. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Constantemente Jesus está vivo. Ontem eu tive uma experiência muito louca. Fui para o sítio, começar a construir o chalé, sem impedimento, irmão, sem... E falamos: ó, sábado a gente já vem à noite para a gente estar no culto pela manhã. Bora sair do sítio, irmãos. Um dos carros não pegou de jeito nenhum, irmãos.
carro não pegava, irmãos. O carro só ficava no tchan, 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 não pegava. Eu não entendo nada de carro. A única coisa que eu sei é quando o carro está sem gasolina. Até quando está com o pneu furado eu não sei. Eu abro o capô para saber o que é. Esse carro está sem gasolina. Não, abastecemos. Esse carro está sem gasolina. Pegamos, irmãos, 200 ml de gasolina de uma máquina e colocamos no carro. Bati na chave, o carro pegou. O carro estava sem gasolina. Mas eu abasteci, te roubaram. Te roubaram. Falaram que abasteceu e não abasteceu. O carro não estava abastecido não. Desliguei o carro. Falei, vamos colocar um pouquinho mais de gasolina para chegar num posto. Colocamos lá 5 litros de gasolina para chegar no posto. Batemos na chave e o carro não pegou. A minha esposa já fez a leitura e falou assim: pai, se não é para a gente sair, a gente não vai sair. Tentamos e nada. Começamos a empurrar o carro num lugar, irmãos, muito alto, que tinha que fazer força contra a gravidade. E chegou uma hora que eu coloquei a mão no volante e falei: pai, e se está autorizado para ir, agora pega. Bati e pegou, irmão. Está autorizado, Senhor? Então não morre mais. Vamos embora. Chegando aqui, irmãos, já em Peruíbe, tinha um acidente, irmãos. Ambulâncias, corpos no chão. Fecharam as vias, tivemos que parar, muita chuva. E aí, irmãos, começou a vir um sentimento do tipo: eu estava te segurando para você não estar aqui. Na hora que eu passei, eu mandei mensagem dizendo: entenderam? Colocaram: sim, pastor, entendi. Porque Ele está vivo. Jesus não é só uma filosofia, Ele está vivo. Jesus está vivo, irmãos, e quer pôr vida em você. Irmão, quem sabe você está à porta do sepulcro. O convite hoje é entrar, fazer parte. E se tem alguém que se enquadra nisso, antes de começar a cantar a música, já vim aqui na frente, quero orar com você. Não, eu vou sair da observação. Você conhece, você é veloz, mas eu vou hoje fazer parte. Já temos um. Irmão, chegou a hora de parar a brincadeira e dizer assim: eu não sou mais um observador, não. Eu sou aquele que vai até o fim com Cristo. E se o fim é no sepulcro, eu vou no sepulcro. Jesus está te chamando hoje, irmão, para você se posicionar. Seja você cristão, seja você que está visitando aqui, Jesus te preparou esse momento para você entregar a vida ou voltar para Ele hoje. Que Ele está com o lencinho dobrado, dizendo assim: olha, a história continua. Eu me ausentei, mas já estou de volta. Cadê você? Uou! Salvação, é noite de salvação. Entregar a vida a Jesus, parar de ser um observador de culto, parar de simplesmente vir para culto para sentir coisas boas, e sim ser parte. Enquanto cantamos, irmão, dá tempo de você vir. Cantamos. Líderes, me ajuda aqui, tá? Líderes de célula, você já pode procurar um aqui e ficar junto.
Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Cadê você? Os tronos e domínios, Ele te chama. governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos toda a criação, santo, exaltado Santo pra sempre. redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Toda a criação, santo, exaltado santo pra sempre. Teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre Líderes. Líderes de célula, vem aqui, vem aqui. Fica pertinho aqui de um. Isso. Isso. Opa. Rei dos Reis.
Você vai contar para gerações. Aquela Páscoa de 2025. Aquela Páscoa de 2025. Ela não teve simplesmente chocolate. Ela teve salvação. Coração. Isso. Repita comigo, Senhor Jesus. A minha vida eu entrego nas tuas mãos. Eu aceito, Senhor, tudo que tu tem de história para minha vida. Eu abro mão da minha história para viver a história que tu tem comigo. Eu te aceito como o Senhor, Salvador, único e suficiente da minha vida. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Seja bem-vindo. Uma história ao qual Deus quer escrever agora contigo. Pode ser mais forte esse aplauso. Tem mais alguém para vir dar abraço aqui? Tem mais alguém para vir dar um abraço aqui? Cadê a igreja? E aí, igreja? Cadê os pastores desse lugar? Cadê a liderança desse lugar? Misericórdia. Dá um abraço aí. É noite de salvação. Isso. Sejam bem-vindos. Teu nome é sobre todos os tronos. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, você pode dar mais um aplauso a Jesus? Vamos ver nossos pequenos. Se assenta aí um minuto. Pode se assentar, igreja. Cadê os nossos pequenos? Vão apresentar? Vai ter a apresentação das nossas crianças? Então bora. Pode vir. Como é?
Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu. Levanta a mão e diga: oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és. Vamos! Ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu, e o sepulcro se abriu, e nada vencerá. Levanta sua mão pra cima e diga: oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Churarabababas, churarabababas, mais, 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 mais. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, ele ressuscitou, ressuscitou. Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia. Glória a Deus, igreja. Ele vive, o Senhor reina, o Senhor vive eternamente. Você pode dar mais uma salva a esse Jesus maravilhoso na qualidade de rei? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amada igreja, ao final, ao término da bênção aqui, lá no fundo vocês vão ter uma lembrancinha. Não deixe de pegar.
passe lá e pegue uma lembrancinha. Se coloque de pé mais uma vez. Coloque a tua mão em forma de receber, bem grandão assim, ó, do tamanho da tua bênção. Glória a Deus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com você, meu irmão, esteja com você, minha irmã, hoje e todo sempre. Esteja também com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra. Amém e graças a Deus. Vão em paz, amados.